Olá meus amigos criadores, bem-vindos ao Canaril Santos Costa. No vídeo de hoje venho falar um pouco sobre uma temática relevante na altura das criações. Pais que retiram as anilhas às crias, expulsando-as sem intenção do ninho. Por que é que essa situação ocorre? Como poderemos evitar essa situação por forma a reduzirmos o número de perdas de crias no decorrer da época de criação? Este ano aqui no meu canaril, e até à data, apenas tive um caso assim. Um casal que, na ânsia de retirar as anilhas às crias, acabaram por as expulsar do ninho. No entanto, apercebi-me da situação e consegui salvar as crias. E irei explicar no decorrer do vídeo como o fiz. Mais uma vez, solicito que subscrevam o canal. Existem muitos criadores que visualizam os vídeos do canal, mas no entanto não subscrevem o mesmo. Como já referi em vídeos anteriores, a subscrição é gratuita. Basta terem uma conta no Google, ou seja, terem um mail com terminação em Gmail, e ao visualizarem os vídeos, apenas terão de clicar no botão subscrever. E pronto, já está. Só assim, o YouTube irá colocar os vídeos do canal nas sugestões principais para que estes cheguem cada vez a mais criadores que estejam a ter dificuldades nas criações das suas aves e que possam de alguma forma retirar ideias dos vídeos para ultrapassarem essa fase menos boa. Crias expulsas do ninho depois de serem anilhadas. Esta é uma situação que acontece por vezes nos nossos aviários. As causas poderão ser várias, desde a cor das anilhas, às fêmeas que são extremamente zelosas em manter os ninhos limpos, aos criadores anilharem as aves cedo demais, etc. Vou falar e desenvolver algumas dessas causas, começando pelas cores das anilhas. Esta é provavelmente a principal causa para os pais expulsarem inadvertidamente as crias dos ninhos. Como já se devem ter apercebido, para as aves se distinguirem uma das outras, necessitam de ter uma identificação. Precisam de estar anilhadas. Aves de maior porte poderão ter um chip. No entanto, se o criador quiser participar em exposições, terá de ter essas aves devidamente anilhadas. Seja apenas para controle interno do criador, seja para participar em exposições, é necessário que as aves tenham anilhas. Se o criador não pretender participar com as suas aves em concursos, poderá anilhar as aves com anilhas não oficiais, as quais poderão ser em plástico ou em metal. Se o criador quiser participar com as suas aves em exposições ornitológicas, deverá anilhar estas com anilhas oficiais, adquiridas junto de um clube ornitológico. Essas anilhas são em metal e as cores mudam anualmente, existindo apenas algumas cores usadas, como o preto, o verde, o vermelho, o laranja, o azul, o castanho e o violeta. Algumas dessas cores colocadas sobre o metal das anilhas ficam bastante vivas, chamando muito a atenção das aves, provocando imediatamente o ímpeto destas em tentar expulsar esse objeto brilhante do ninho. Seja por excesso de zelo, seja ainda por algum instinto selvagem que as aves ainda tenham, para evitar que predadores reparem no reflexo vindo do ninho e dessa forma ataquem as crias, é normal que as aves adultas tenham o instinto de limpar o ninho desses objetos refletores. A minha opinião relativamente a essa situação das cores das anilhas é que os órgãos decisores deveriam alterar e substituir essas cores mais berrantes, que maior reflexo provocam e por consequência criam uma maior atenção das aves progenitoras, por cores menos chamativas. Enquanto isso não acontece, e para evitar que os pais expulsem inadvertidamente as crias do ninho, na ânsia de retirar as anilhas, existem algumas técnicas que poderemos colocar em prática.
Uma delas consiste em anilhar as crias o mais tarde possível, de preferência depois do 7º dia, para que estas fiquem maiores e mais fortes e se consigam defender do ímpeto dos pais em retirar-lhes as anilhas, agarrando-se com as garras ao forro do ninho, evitando serem atiradas para fora. Outra técnica consiste em colocar fita adesiva para os ferimentos, que normalmente são da cor da pele, ou ainda fita cola de pintor, da cor do sisal, à volta das anilhas. Cortamos bocados de fita, enrolamos as anilhas por forma a que a cor destas fique devidamente tapada, retiramos o excesso de fita cola e anilhamos as crias. Assim, evitamos o reflexo das anilhas e, por conseguinte, os progenitores não terão o ímpeto de tentarem expulsar as anilhas dos ninhos. Essa é a técnica que uso normalmente quando me deparo com casais que expulsam as crias sem querer, por quererem retirar as anilhas a estas. Foi dessa forma que consegui salvar 2 crias há poucos dias, as quais tinham acabado de ser anilhadas. Como na altura das criações vou várias vezes durante o dia ao canaril, fazer uma ronda para ver se está tudo bem, apercebi-me a tempo, aqueci-as com o calor do meu bafo e voltei a colocá-las no ninho, tendo cuidado de ter isolado as anilhas com fita. Felizmente, é muito raro essa situação acontecer no meu plantel, havendo anos em que nem um casal tem esse instinto. Mas de vez em quando acontece e temos de estar atentos e preparados. Outra técnica, a qual já fiz uso até há alguns anos atrás, é cozer uma anilha antiga, mas que tenha a cor das anilhas do ano presente, ao forro do ninho. Assim, quando as crias tiverem idade para serem anilhadas, em princípio os progenitores não irão estranhar as anilhas dessa determinada cor, por já estarem habituados a verem um objeto dessa mesma cor. Logo, o ímpeto de quererem retirar aquele objeto do ninho não é ativado. Existem ainda criadores que colocam várias anilhas antigas da mesma cor das anilhas do ano presente, soltas no interior do ninho, assim que anilham as crias. Dessa forma, os progenitores ficam ocupados em retirar essas anilhas soltas do ninho, deixando em paz as anilhas colocadas nas crias. Eu nunca experimentei essa técnica e não posso afirmar que funciona. Outra técnica usada por vários criadores é colocar sementes no interior do ninho assim que anilham as crias. Mais uma vez, por forma a dar trabalho e distraírem os progenitores, os quais, com o zelo de quererem manter o ninho limpo, vão levando semente a semente para o exterior do ninho. Outros criadores não trocam os forros dos ninhos quando começam a ficar com fezes nos rebordos, para que os progenitores se habituem a ter muito material diferenciado no ninho. Assim, não irão tentar retirar as anilhas às crias para as deitar fora, por já estarem habituados a ver muito desse material nos ninhos. Também não confirmo que essa técnica funcione, porque primeiro, quando as crias têm idade para ser anilhadas, ainda não deixam os rebordos dos ninhos totalmente sujos de fezes, pois ainda não conseguem colocar a cloaca apontada para fora do ninho para evacuarem, sendo os pais que normalmente agarram as fezes feitas pelas crias e as transportam para fora do ninho. Segundo, por não ser a técnica mais higiênica. Existe ainda uma solução colocada em prática por alguns criadores, a qual consiste em retirar essas crias dos progenitores e colocá-las junto de outro casal que tenha crias da mesma idade, e que não se importe se as crias estão ou não anilhadas, nem demonstre interesse na cor das anilhas. Deveremos escolher um casal que tenha uma ninhada pequena, com 1 ou 2 crias, para podermos acrescentar as crias do casal progenitor que as expulsa junto a estas, por forma a não sobrecarregar a ninhada em quantidade de crias. Depois temos outra situação extremamente importante para evitar perdas de crias nesta fase. Anilhar as crias de manhã ou ao final do dia. A meu ver,
Ambas funcionam, desde que sejam consideradas algumas situações. Se anilharem as aves de manhã, terão de ter disponibilidade para, no decorrer desse dia, irem frequentemente verificar se os pais, ao tentarem retirar as anilhas, expulsaram ou não as crias do ninho. Se no dia do anilhamento não o fizerem, normalmente não o farão nos dias seguintes. Claro que poderá haver exceções. Se anilharem as crias ao final do dia, deverão terem atenção com o tempo de luz restante no aviário até ficar tudo escuro. Por exemplo, se anilharem as crias às 20 horas, mas se a luz do aviário apenas se desligar às 21 horas, existirá sempre o risco dos progenitores, no decorrer dessa hora de luz, e por instinto de retirar as anilhas para limpar o ninho, mandarem as crias para fora deste. Portanto, o ideal será se deslocarem uma última vez ao aviário, momentos antes da luz desligar, para aferirem se existe alguma cria expulsa do ninho. Por último, existem aqueles casais progenitores que, façamos o que fizermos e que tentemos o que tentarmos, inevitavelmente, quando anilhamos as crias, e por todas as técnicas usadas pelo Criador, irão sempre expulsar as crias do ninho, levando a que estas entrem num estado de fraqueza e que acabem por morrer, mesmo que as troquemos para outro casal com crias da mesma idade. Nesses casos, deverão não deixar criar mais essas aves. Poderão usá-las, e se forem aves de qualidade acima da média, apenas para fazerem as posturas, mas deverão colocar esses ovos ao cuidado de uma ama. O ideal é que não cheguemos ao ponto de usar qualquer uma destas técnicas. Será sinal de que tudo corre dentro da normalidade. Antes do vídeo terminar, e caso ainda não o tenham feito, coloquem like e subscrevam o canal, meus amigos criadores. Boas criações ou mudas, um forte abraço.